Olá, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula do projeto Ensinar. O tema da aula de hoje é como se comportar em uma entrevista. Nos slides a seguir, você irá aprender como se preparar para uma entrevista, como se comportar em uma entrevista de emprego, como se comportar em uma entrevista de emprego coletiva e como se comportar em uma entrevista de emprego via Skype. Se preparando para a entrevista de emprego. Primeira dica aqui que eu separei é tenha calma. Antes de começar a pensar em como se comportar em uma entrevista de emprego, é vital garantir que você sempre esteja bem preparado para a ocasião. Afinal, os detalhes importam. Segunda dica: pesquise bastante. Os recrutadores gostam quando o candidato demonstra conhecimento sobre a empresa. E além disso, é vital pensar nas perguntas que você quer fazer para o recrutador, para não correr o risco de esquecer algo e se arrepender. Terceira dica: treine mais ainda. É verdade que não tem como você saber exatamente o que o recrutador vai perguntar, mas existem algumas perguntas que sempre vão ser abordadas. Faça uma lista delas e vá treinando suas respostas. Lembre-se que o treino leva à perfeição. Dica valiosa: é importante falar de forma clara. Você não pode falar muito rápido nem muito devagar. Para garantir que a sua fala esteja boa, grave a si mesmo treinando. O segundo assunto que eu irei abordar nessa nossa terceira aula é como se comportar em uma entrevista de emprego. Aqui eu trouxe 3 dicas importantes para você saber como se comportar na sua entrevista de emprego. Primeira dica: desligue o celular. Se o celular tocar durante a entrevista, você já perdeu alguns pontos. O pior é que tem gente que realmente atende as ligações ou responde aquela mensagem no WhatsApp. Não faça isso. Isso se chama falta de profissionalismo e pode fechar portas na sua carreira. Segunda dica: trate todos bem. Talvez você seja julgado no momento em que você chega. O recrutador pode perguntar sobre o seu comportamento para a recepcionista ou para o segurança. Por via das dúvidas, haja de maneira profissional, assim que botar o pé na empresa. Isso pode abrir portas na sua carreira. Terceira dica: levante-se. Quando o recrutador chegar, levante-se e aperte a sua mão. Se você ficar sentado ou não cumprimentar, isso pode parecer arrogante e você já começa a entrevista no vermelho. Saber como se comportar pode ser difícil. Existem vários detalhes que você deve prestar atenção. Tome cuidado com gírias, evite gesticular demais e existem muitas outras coisas que você pode aprender. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como se comportar em uma entrevista de emprego. Errado: braços cruzados. Cruzar os braços enquanto fala pode demonstrar impaciência ou defensividade. Ombros contraídos. Pode significar que você esteja acovardado e submisso a pressões sociais, ou seja, a falta de segurança. Passar a mão no cabelo em excesso, a insegurança. Certo. Espelhar o movimento. Espelhar é copiar fisicamente o comportamento de outra pessoa, como se o movimento dela estivesse se refletindo de volta para ela. Sentar-se de maneira ereta. Enquanto você está sentado, o ideal é manter as costas eretas ou ligeiramente inclinadas na direção do outro. Essa postura denota equilíbrio e interesse na situação. E o contato visual constante. Conseguir sustentar isso permite que passe confiança a quem está conversando e melhore a impressão causada. Agora, vamos começar a entender sobre o nosso terceiro tema da aula de hoje. É super comum a sua entrevista individual acabar em uma entrevista coletiva. Elas consistem de uma atividade que será desenvolvida em grupo, na qual cada participante será avaliado. As atividades que será realizada é impossível de saber, mas há algumas dicas gerais para esse tipo de entrevista. Primeira dica: a nota é individual. Não cometa o erro de pensar: o que importa é o projeto ficar pronto. O recrutador está analisando cada candidato individualmente. Por isso, é importante fazer o possível para mostrar as suas qualidades para quem está te julgando. Agora uma dica super importante: pense fora da caixa. Criatividade é uma das habilidades que os recrutadores mais gostam nos candidatos de qualquer indústria.
Agora vamos para o nosso quarto e último tema desta aula. Como se comportar em uma entrevista de emprego via Skype. Existem regras de como se comportar em uma entrevista que são universais, mas na hora de fazer uma entrevista via Skype é necessário prestar atenção em alguns detalhes. Afinal, a tecnologia ajuda, mas também pode atrapalhar. Por isso, eu separei 4 dicas para vocês. Primeira dica: verifique o seu equipamento. Ligue o seu computador ao menos 1 hora antes da entrevista e cheque a qualidade da conexão. Também veja se o microfone e o webcam estão funcionando. Nada pior do que descobrir um problema faltando 5 minutos para a entrevista. Segunda dica: verifique o enquadramento. Ao checar a sua webcam, verifique se você está bem enquadrado na imagem. Tente usar o enquadramento que te mostre do ombro para cima, como em uma foto 3x4. Terceira dica: cuidado com a iluminação. Escolha um lugar bem iluminado, afinal o recrutador precisa te ver. Também escolha um fundo neutro, como uma parede branca. O foco é você, por isso evite qualquer elemento visual que possa distrair o recrutador. Quarta dica: cuidado com o delay. Em uma videoconferência, pode haver um pequeno atraso na ligação. Tenha isso em mente na hora de responder uma pergunta para não acabar cortando o recrutador, o que pode ser frustrante para ele e jogar contra você. Dica valiosa: na hora da entrevista, tente conectar o seu computador diretamente no modem com o cabo da sua internet. Assim, você garante a melhor conexão possível. Não é magia e sim tecnologia. Uma entrevista online não é um bicho de 7 cabeças. Basta prestar atenção em alguns detalhes e seguir aquelas regras básicas que se aplicam em qualquer entrevista. Muito obrigado por ter assistido até o final. Não esquece de deixar o seu like, inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.